oração e eu queria que você abrisse o seu coração para o Espírito Santo de Deus falar com você, ministrar a sua vida, ministrar e continuar falando a cada instante com você. Estamos aí falando sobre que tema, irmãos? Obediência, amém? Você tem sido abençoado? Deus está trazendo direção para a sua vida? Para a minha tá. Então eu queria convidar você a abrir o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através da vida dela, amém? Vou passar aqui para ela. Quantos conhecem a Gi aqui? Levanta a mão. Você não conhece, muito prazer, é Gisele, né? Eu que tenho que apresentar, né, gente? Vê se pode, vou deixar ela apresentar. Mas amados, é uma história. Está aqui alguém, assim como eu, que tem vivido, que tem experimentado, e você pode ser o próximo. Meu Jesus Cristo, você pode ser o próximo. Amém? Se renda ao propósito de Deus na sua vida. Deixa Ele te usar. E eu tenho certeza que isso aqui para você vai ser só o começo. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Pega ela aí então. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Boa noite, a paz seja com todos. Tudo bem com vocês? Então, irmãos, a gente está vindo numa série de mensagens, né, sobre obediência. Tem sido algo maravilhoso, né, que Deus trouxe aqui para a igreja. E nessa noite eu vou falar também um pouquinho sobre obediência e desobediência. Quem esteve aqui quarta-feira passada? Amém. A Carol trouxe uma palavra, né? Em 1 Samuel 15:3, ela falou sobre o rei Saul, né? Ela falou que quando Deus deu uma ordem a ele para ir, né, e destruir tudo que havia na cidade, né? Destruir crianças, mulheres, homens, todos os animais, né? Tudo. E o rei Saul, ele não cumpriu. Ele não obedeceu à voz de Deus, né? E aí veio uma consequência terrível sobre a vida dele, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. A Carol falou aqui, quarta-feira passada, que obediência... O que é obediência? Obediência é obedecer à ordem de outra pessoa. E ela falou aqui 3 pontos que eu anotei, que são 3 características para obedecer a Deus. Primeira, humildade. Segunda, renúncia. E terceira, amor. E ela falou algo também que ficou marcado para mim, que ela falou: o Senhor quer que obedecemos Ele porque nós amamos a Ele. O Senhor quer que a gente obedeça a Ele porque a gente ama Ele. Não porque Ele pode fazer coisas para nós, ou que Ele pode nos abençoar ou nos dar algo. Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos 3. Não, desculpa, irmãos. Romanos 5. 5:19. Romanos 5:19. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da desobediência por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Vamos ler de novo. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, essa é a Tua palavra, Deus. Senhor, nós chegamos aqui até a Tua casa, ó Pai. Nós viemos aqui, Senhor, prestar um culto, ó Pai, para o Senhor. Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa ministrar essa palavra em cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa falar com cada um dos Teus filhos, ó Pai. Esta é a Tua palavra, Deus, e nós cremos nela, ó Pai. E
Por isso, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa ministrar, ó Pai, na vida de cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Então, né, vamos falar um pouco sobre a desobediência e suas consequências. Como a Carol tinha falado aqui quarta-feira passada, ela falou sobre o rei Saul, né, que ele desobedeceu à voz de Deus. Gente, se o microfone estiver ruim, vocês não brigam comigo, tá? Porque eu não estou acostumada com o microfone. Então, aí ela falou sobre a desobediência de Saul, né? Que Saul desobedeceu uma ordem dada por Deus. Ele preferiu ouvir outra voz. Ele não ouviu a voz de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. A palavra diz em Romanos 5:19 que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem é esse homem? Adão, né? Lá no início, lá em Gênesis, conta a história de Adão e de Eva, que eles estavam lá no jardim, né? Tudo maravilhoso. Eu creio, né, que deve ter maravilhoso. E Adão, ele, juntamente com Eva, Deus tinha falado com ele, ó, vocês podem comer tudo que tem aqui nesse jardim, de menos esse fruto aqui, que é o fruto proibido. Só que Eva foi lá, né, desobediente, ficou curiosa, desejou, né, comer aquele fruto. E ouviu a voz da serpente. E acabou comendo o fruto. E assim Eva foi e falou com o marido dela, Adão, come, né? Eu creio que ela tenha falado assim, come que esse fruto é maravilhoso, come. Aí Adão comeu e por causa do pecado dele, por causa do erro, por causa da desobediência, eles foram expulsos do jardim, né? E aí, depois vocês podem ler lá em Gênesis 3, 6, que aí conta um pouco sobre a história de Adão, um pouco sobre a história de Adão e um pouco sobre tudo o que aconteceu dessa história que eu estou narrando para vocês. E trazendo para os dias de hoje, quantos de nós não tem desobedecido a Deus? Sempre que desobedecemos a Deus, nós trilhamos um outro caminho, uma outra rota. E quando a gente faz isso, vem consequências para a vida da gente. A desobediência, ela vem consequência. A desobediência, ela gera consequências na vida de quem está perto de nós, né? E aí, irmãos, Adão, né, foi desobediente, preferiu ouvir a voz da serpente e veio a consequência sobre a vida dele e da esposa dele, né? Que no caso eles foram expulsos do jardim. E hoje, a maioria de nós que tem a revelação, que conhece a palavra de Deus, muitas das vezes escolhe desobedecer a Deus. Muitas das vezes escolhe fazer o que outras vozes têm falado conosco, sendo que nós somos cristãos, já tivemos, eu creio que muitos aqui, já tivemos experiência com Cristo, já ouvimos a voz dele, já sentimos o toque dele. E a gente sabe identificar quando é Deus que está falando com a gente. E muitas das vezes a gente escolhe mesmo assim desobedecer a palavra de Deus. E o desobediente, é triste falar isso, mas quem desobedece a Deus afasta a presença de Deus dele. Quem desobedece a Deus traz para ele, o desobediente, ele traz para ele a rebeldia. Porque o rebelde é aquele que desobedece sabendo que está fazendo errado. E é triste demais. E a Natália falou uma frase para mim, que eu anotei aqui, que é muito forte. Rebeldia é pecar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. Forte, né, irmãos? Então, quantas pessoas têm desobedecido a Deus, têm sido rebeldes, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas não precisam de me responder, para vocês poderem meditar nisso. Que voz vocês estão ouvindo? Ou melhor, qual a voz você está obedecendo? Todos nós que estamos aqui, sabe o que é certo e o que é errado? Irmãos, às vezes a gente vai pessoas na casa da gente, tem situações na vida da gente que a gente tem a mania de falar assim,
isso não tem nada a ver. Não, vou fazer isso aqui, mas porque isso não tem nada a ver. Esse final de semana, um tio meu esteve na casa dos meus pais e ele perguntou sobre a minha vida. Eu falei com ele como que estavam as coisas. Eu e meu esposo, a gente está construindo uma casa. Aí ele falou assim, hoje, quando você terminar a sua casa, nós vamos fazer um churrasco. Eu falei, não, beleza, vamos fazer um churrasco. Churrasco é bom demais, né? Aí ele virou e falou assim, aí vocês compram a carne que eu levo a cerveja. Eu falei, senhor tio, não vai rolar não. Falei com ele assim, ó, se o senhor quiser ir lá em casa, eu vou fazer um churrasco, eu e meu esposo, a gente vai comprar aquela coca gelada, aquele suquinho de laranja, mas cerveja não entra dentro da minha casa. E sabe por que não entra, irmãos? Porque eu decidi obedecer à voz de Deus. Porque isso é contra o que eu e meu esposo acreditam. Então, tudo que entra dentro da minha casa é consagrado a Deus. Nada que não é de Deus não entra dentro da minha casa. Porque eu escolhi agradar a Deus, eu escolhi obedecer a Deus, eu escolhi fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente fala assim, mas não tem nada a ver, coitado, ele vem aqui de vez em quando. Queridos, se for a vontade de Deus, para que a gente prospere e a gente ouça e obedeça a voz dele, se for da vontade de Deus, as pessoas que não querem caminhar junto com você vai se afastar mesmo. Não vai na sua casa. Eu tenho vários parentes que não vão na minha casa, porque só entra lá se tiver bebida, se tiver cigarro, se tiver música secular. E minha casa não é mais ambiente para isso. Um dia foi, hoje não é mais. Porque eu escolhi agradar e obedecer a Deus. E quem desobedece a Deus tem uma consequência muito grande. Hoje o que a gente mais está vendo aí fora são pessoas que estão vivendo situações que não era para estar vivendo, mas porque escolheu desagradar a Deus, escolheu desobedecer à voz de Deus, estão passando por situações que não era para passar. Estão vivendo coisas que não era para estar vivendo, mas porque decidiu escutar outras vozes. Decidiu aceitar que outras coisas que não são a vontade de Deus tomasse o lugar de Deus. Irmão, você sabia que quando você ergue um altar no seu lar para Deus, e aí você abre espaços para esses tipos de coisas que desagradam a Deus, você está erguendo um altar para Satanás dentro da sua casa? Você sabia disso? Eu aprendi isso essa semana. Um amigo meu, a gente conversando sobre desobediência, ele falou isso. E é forte isso, amigo. É muito forte isso. A pessoa falar assim, primeiro na sua casa tem só coisas que agradam a Deus. Aí depois, por causa do nada a ver, porque as pessoas falam, isso não tem nada a ver. Gente, para Deus tem a ver sim. Uma vez que você escolheu servir a Deus, tudo em você tem que glorificar o nome dEle. Tudo no seu lar tem que glorificar o nome dEle. E Saul, ele fez uma parte da vida dele, ele ouvia a voz de Deus, ele era sensível ao comando, à voz de Deus. E uma vez, a partir dessa vez que ele decidiu não ouvir a voz de Deus, tudo na vida dele começou a dar errado. Tudo. Deixa eu ver aqui. Abre aí a Bíblia para mim, por favor, em Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. Guardei, amém? Todos acharam? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O que está querendo dizer aqui em Salmos? Porque se a gente guardar a palavra do Senhor, os mandamentos, os princípios no nosso coração, quando vier as outras vozes, que não é a voz de Deus, você vai saber identificar. Você vai falar assim, opa, peraí, isso aqui não é a voz de Deus, eu não vou fazer isso. Porque você vai estar com a palavra onde? Guardada. Né? Os mandamentos de Deus é para nos proteger. Os mandamentos de Deus é para nos proteger. Né? E ocorreu um fato também com a minha filha na escola, onde uma professora chegou a agredir ela. E, irmãos, minha cabeça foi e voltou, o sangue ferveu, talhou.
eu busquei direcionamento, sabe? Eu queria ir, irmãos, eu não vou mentir para vocês, porque a gente é carne, né? Minha cabeça ficou a mil, aí eu falei assim, e olha para você ver, Deus prepara tudo, porque no dia que aconteceu isso, eu não consegui buscar ela na escola. Eu sempre busco, sempre levo, sempre busco. Não consegui buscar ela. E quando ela já chegou chorando, contando o que tinha acontecido, e eu fiquei muito mal, irmãos, eu fiquei muito mal mesmo. Que ela chegou realmente a agredir a Júlia, sem motivo. E aí eu fui buscar orientação, mesmo com a cabeça a mil, eu fui buscar orientação, procurei uma amiga minha que é professora, falei, o que eu devo fazer, como que eu devo agir, ela me instruiu. Depois eu liguei para minha outra irmã, ela, você tem que chamar a polícia. Aí eu falei assim, vamos com calma, né, vamos fazer as coisas certas, porque eu escolhi obedecer à voz de Deus. Imagine, irmão, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus. Eu estaria presa, porque a professora dela é uma senhora, eu tinha agredido ela, né? Porque a gente é carne, irmãos, mexe com o filho da gente, né? Mexe com a gente. Eu tinha agredido ela, estaria presa, tinha perdido a razão, teria ensinado a minha filha que resolver os problemas é agredindo, e não é. E muitas vozes falou comigo, você tem que fazer isso, vamos lá, nós vamos dar um coro nessa professora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, não é assim. E não é que eu sou boa, eu não sou boa, irmãos. Pois esse dia que aconteceu isso, eu fiquei muito, muito, muito triste. Mas a misericórdia do Senhor veio sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido. Um dia antes da gente ir para a escola, conversar e resolver essa questão, a gente orou, pediu ao Senhor direção. Pediu ele, Senhor, dá direção para a gente e nos dá as palavras certas para falar lá, para que a gente não perca a razão. E aí a gente foi, conversou, conseguimos resolver, graças a Deus. A professora ficou em choque com a nossa reação, porque a gente não chegou lá dando voadora nela e nem brigando com ela, né? A gente chegou lá conversando como pessoas civilizadas, como cristãos que nós somos. A gente deu um tapa de luva nela. E no final da conversa, ela ainda pediu perdão para minha filha. Então, assim, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com as vozes que a gente escuta. Porque na hora da raiva, na hora que o bicho está pegando mesmo, como o povo fala, se a gente escutar outras vozes, a gente perde a razão. E aí a gente deixa de ser exemplo aqui, né? E a desobediência vai gerar consequência na vida das pessoas, né? Igual, para essa professora, a consequência é que ela está prestes a aposentar. Ela está quase perdendo o direito dela de se aposentar e ela foi afastada. Olha que consequência triste. Você está perto de aposentar, você correu o risco de perder isso por causa de uma coisa que você não deveria ter feito e você fez. E a maior rebeldia é conhecer a verdade do Evangelho e rejeitar Cristo. Essa é a maior rebeldia que você pode fazer contra Cristo. É você conhecer, é você fazer algo sabendo que você está fazendo errado, e aí Cristo acaba nos rejeitando por causa disso. Rebelde não tem respeito e nem temor. A desobediência é algo que desagrada a Deus. A desobediência é pecado contra Deus. Se você está fazendo algo sabendo que você está fazendo errado, você está pecando contra Deus. Igual, teve um dia que eu fui na padaria e a menina me deu um troco a mais. Se fosse outra pessoa que não conhecesse a Deus, o que ia fazer, irmãos? Ia embora feliz, que comprou o pão e ainda saiu com mais dinheiro, né? Mas eu não, eu voltei lá e falei assim, moça, aqui, ó, você me deu troco a mais. Ela, obrigada, moça. Se fosse outra pessoa, ia levar esse dinheiro embora e ia ficar por isso mesmo, ia descontar dela. Então, a gente tem que procurar fazer as coisas certas para agradar a Deus. Não é para dizer que é melhor, porque nós não somos. Porque nos momentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é para nos proteger. Quando eu falo isso, é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não mato, eu não roubo, não estou prostituindo, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. É além disso, irmãos. É além disso. Porque isso é uma obrigação nossa. Eu vou falar aqui 3 consequências
de uma vida de desobediência. A primeira, rejeição da parte de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim e o Senhor rejeitou a eles. Eles teve que viver a vida fora do jardim, passar toda a dificuldade, todas as lutas, que não era para a gente estar vivendo isso aqui agora, mas como Adão e Eva resolveu pecar, né? E dentro dessa rejeição da parte de Deus, cabe também a parábola do filho pródigo, né? Que ele decidiu fazer o quê? Pegar a herança dele, sair e viver a vida dele, e acabou afastando dele, né? Deus acabou rejeitando a ele, mas depois, graças a Deus, ele ouviu a voz certa, voltou para o Pai, reconciliou, né? E a segunda consequência é morte espiritual. Aqui na primeira também, na rejeição da parte de Deus, cabe a história de Caim e Abel, né? O Senhor não agrada do filho desobediente. Creio que todos aqui conhecem, né, a história de Caim e Abel. Caim ofertou algo mais ou menos, que ele achou que era bom, e Abel ofertou o melhor, né? E acabou que, o Senhor ter falado com ele, né, Caim achou ruim, né, que Deus não agradou da oferta dele e acabou fazendo algo que desagradava a Deus, acabou matando Abel. A segunda característica, né, é a morte espiritual. Abram para mim em Romanos 23, 6, 23. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aqui está falando, né, que ocorreu a morte espiritual por causa da desobediência e o salário do pecado é a morte. É o que eu falei com vocês aqui logo no início. Hoje em dia, muitas pessoas estão aí vivendo desordenado, bagunçado, e tem havido sobre a vida dessas pessoas a rejeição da parte de Deus, tem havido a morte espiritual, né? E é muito triste, né, irmãos? E o pecado gera morte e desobediência. A desobediência é um pecado, né? E eu quero falar o terceiro ponto, que é a morte física. Saul poderia ter vivido muitos e muitos anos reinando, obedecendo à voz de Deus, mas por ele ter escolhido desobedecer, ele acabou, né, cometendo um suicídio e perdeu a sua vida, e foi muito triste. Eu creio que uma pessoa tirar a própria vida, né, aqui na história, um rei que ouvia a voz de Deus, que era cheio da presença de Deus, perder isso, né? Imagine, irmãos, você ter uma experiência tão grandiosa com Deus, você conhecer o Senhor genuinamente e você acabar afastando de você a presença de Deus. Viver desordenado, tudo bagunçado, com várias consequências. É muito triste, né, irmãos? Deus quer a nossa obediência, mas todos nós desobedecemos e precisamos da misericórdia de Deus para nos salvar do castigo. Por isso Deus enviou Jesus na terra. Agora, quem se arrepende é salvo por Jesus e Ele nos ajuda a viver em obediência. Aleluia. Amém? Em Efésios, irmãos, 2:1. Abre para mim, por favor. Efésios 2, do 1 ao 5. Não precisa ler. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguia os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também viviam como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa.
realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida como Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça, vocês são salvos. Amém? Então, irmãos, esse lugar aí, que está falando em Efésios 2, do 1 ao 5, era o nosso lugar. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje não é mais. Porque nós escolhemos servir a Deus. E nós escolhemos obedecer à voz de Deus. Amém? Essa é a mensagem. Que vocês possam obedecer sempre à voz de Deus. Que outras vozes não venham confundir vocês para fazer a vontade dele na vida de cada um de vocês. Que vocês estejam atentos para ouvir a ele. Amém? Vamos orar? Eu quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Se coloque de pé no seu lugar. Irmãos, eu queria convidar vocês a sair do seu lugar, vir aqui na frente, para a gente poder orar. Amém? Olha, irmãos, o jardim é um lugar onde que o Senhor quer que estejam pessoas que estejam disponíveis para ouvir a voz dele e obedecer. O jardim é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos nele. Amém? Nessa noite, que você possa falar com o Senhor. Qual voz que está te atrapalhando de ouvir a ele? Que está te atrapalhando de obedecer à vontade dele? Então, que você possa fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor aí nessa noite. Falar, Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a ser obediente. Me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a ouvir a tua voz. Se já tem tempos, queridos, que você não escuta a voz de Deus, essa é uma oportunidade para que você escute a voz de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia.